Boa noite. Boa noite. Desemprego no país em junho chega a 6,9%, o maior índice desde 2010. Ministério Público propõe a condenação do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo. Presidentes da Odebrecht, Andrade Gutierrez, presos na Lava Jato, pedem habeas corpus. Família de executivo coreano sofre sequestro relâmpago ao sair do aeroporto de Cumbica. Denúncias de ofensas feitas pela internet batem recorde em São Paulo. A NASA anuncia a descoberta de um planeta semelhante à Terra no meio do universo. Depois de buscar a família no aeroporto de Cumbica, um executivo coreano foi assaltado e teve a mulher e os filhos sequestrados. Eles foram abordados na rodovia Hélio Schmidt, em Guarulhos, na Grande São Paulo, por falsos policiais. O reencontro da mulher e dos filhos pequenos com o alto executivo de uma montadora coreana no Brasil foi registrado pela polícia horas depois do assalto na rodovia Hélio Schmidt, que liga a Via Dutra ao aeroporto de Cumbica. O engenheiro ficou ferido depois de parar numa falsa blitz na manhã de hoje. Ele contou à polícia que parou, desceu do carro e, quando mostrava os documentos, outros 2 criminosos saíram com o carro, levando a família dele dentro. Especialista em artes marciais, o empresário lutou com os 2 bandidos, voltou para o aeroporto e avisou a polícia. A mulher e os 2 filhos foram deixados na região do Tatuapé, na Zona Leste. A polícia está atrás de imagens que possam identificar, ou pelo menos dar pistas, sobre a quadrilha que levou toda a bagagem dos coreanos. E investiga também se há uma ação de olheiros na área do desembarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O número de malas e a origem do voo poderiam ser informações repassadas para criminosos do lado de fora que fariam a abordagem. Foi um total de 6 pessoas. Você vê, 2 foram com a família embora para lá. Encontraram mais 2 lá perto do Parque São Jorge. E teve 2 também que foram lutar com o coreano. Eu estou lá tanto tempo no aeroporto, é a primeira vez que eu vejo uma falsa abordagem para furtar malas. Estamos trabalhando com imagens do saguão, imagens da estrada, nós estamos trabalhando também com imagens onde foi o carro largado. Enfim, estamos trabalhando em cima de tudo isso. Um assaltante morreu e outro ficou ferido após um arrastão em um ônibus em Barueri ontem à noite. Um dos passageiros, um policial da rota, reagiu. O ônibus vinha de Sorocaba e seguia pela rodovia Castelo Branco em direção a São Paulo. Na altura do quilômetro 22, em Barueri, um casal se levantou e, armado, roubou celulares e carteiras dos outros passageiros. Os 2 desceram, mas um policial da rota que estava no ônibus foi atrás deles. Em seguida, começou um tiroteio. A mulher morreu e o outro criminoso levou 2 tiros. Ferido, ele ainda tentou roubar um carro. Atirou contra o vidro e o tiro acertou o braço do motorista. No tiroteio, uma mulher que estava em outro carro também levou um tiro no queixo. Nenhum dos 30 passageiros do ônibus se feriu. Investigação do Ministério Público Federal mostra que as denúncias de ofensas feitas pela internet bateram recorde em São Paulo. De janeiro a junho foram abertos 573 inquéritos no estado. O Tribunal de Justiça ainda não sabe quantas condenações por esse tipo de crime já aconteceram. Mas, tanto para o Tribunal quanto para o Ministério Público, o aumento do número de denúncias reflete uma maior conscientização das vítimas de injúria e racismo. A Dediane coordena aqui em São Paulo o Centro de Combate à Homofobia, inaugurado em março deste ano. Segundo ela, é cada vez mais comum a reclamação do público LGBT sobre ofensas na internet. Desde o processo de as pessoas publica fotos de algumas pessoas, né, trazendo constrangimento, trazendo processo de violação e colocando em jogo a sua identidade de gênero, colocando em jogo a sua orientação sexual, né, ela está ali minimamente negando o direito daquele outro indivíduo. Qualquer pessoa, por exemplo, pode entrar em uma página de rede social e criar um perfil falso com outro nome. E é aí que está o problema, porque nem sempre a justiça e a polícia conseguem identificar quem é que está do outro lado da tela. Se no momento da ocorrência do crime não se identificar quem foi o autor, seja na internet,
por meio dessas coletas de prints das páginas, seja num caso pessoalmente, a pessoa não chamar a polícia no momento, não identificar pessoas de alguma forma, não havendo testemunha, aí do ponto de vista criminal fica complicado você ter um encaminhamento para uma condenação. Comentários horríveis, simplesmente elas soltam e ponto, né? E não acham, e elas acham que não tem nenhum tipo de problema eu falar, esse espaço é meu. É como se o território fosse dela, né? Mas na verdade não, você está falando algo que é público e não é assim que funciona. Dados do Ministério Público Federal sobre racismo e intolerância cometidos na internet fazem uma comparação entre o ano de 2014 e o primeiro semestre de 2015. Em 2015, o Ministério verificou que houve 331 procedimentos preparatórios em todo o estado, ou seja, houve a denúncia, mas não informações suficientes para a abertura do inquérito. Em 2014, foram 165 procedimentos durante o ano. Já os números de autos judiciais, que são peças como petições e audiências que constituem um processo, triplicaram. No ano de 2014, foram 79 contra 242 no primeiro semestre de 2015. Ao contrário do racismo, a homofobia ainda não é considerada crime. Daniel é advogado especialista em casos de racismo e dá dicas de como a vítima pode proceder. É possível que ela procure tanto a Polícia Federal, que tem um site, uma página especializada ali para esse tipo de denúncia, quanto o Ministério Público Federal, que também tem um grupo de combate a crime cibernético, as organizações que atuam como o CERT neste tema e que podem também auxiliá-las, e assim como a Defensoria Pública e outros órgãos. O que é fundamental é que a pessoa denuncie. O crime de roubo de carga teve queda no estado de São Paulo no mês passado, mas aumentou no primeiro semestre do ano. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Em junho, o estado teve 584 casos de roubo de carga, uma queda de 11,2%, na comparação com maio, quando foram registrados 658 roubos. Mas na comparação com o primeiro semestre de 2014, o crime registrou alta. Foram 4.422 casos neste ano, contra 4.300 no ano passado, um crescimento de 2,8%. O secretário de Segurança, Alexandre de Moraes, atribuiu a queda no mês passado a cerca de 200 prisões feitas pela polícia de suspeitos de praticar esse tipo de crime. Dados da Polícia Civil mostram que o Ibirapuera e o Vila Lobos são os parques com o maior número de furtos de bicicletas na cidade. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Você chega num parque, estaciona sua bicicleta, põe um cadeado, vai embora por poucos minutos. Quando volta, cadê a bicicleta? Isto é um furto. Somente no Parque do Ibirapuera foram registradas 14 ocorrências em 5 meses. No Parque Vila Lobos, 6 entre janeiro e maio de 2015. Viemos numa exposição, acabamos parando as bicicletas, cada uma com seu cadeado. E fomos só verificar quanto tempo seria de fila. No máximo foi 8 minutos, quando voltamos não tinha mais bicicleta. É revoltante, é triste demais, é uma sensação assim de... é um ataque, né? Segundo a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, a segurança do Parque do Ibirapuera é realizada por uma empresa contratada que atua com 92 vigilantes e 28 bicicletas para rondas periódicas, mais 184 guardas metropolitanos divididos em 4 turnos nos 5 postos de observação, com 7 motos e 2 viaturas à disposição das rondas. Essas medidas diminuíram os furtos das bicicletas de aluguel. Antes era bastante roubo de bike, era horrível. E agora melhorou 100%. Em relação à Guarda Civil, melhoraram muito. E os vigilantes do parque. Estacionar a bicicleta em locais com gente circulando ou trabalhando e prendê-las com uma tranca no formato de U, associada a uma corrente unindo as rodas ao quadro da bicicleta,
ajuda. A administração do Ibirapuera também orienta manter as bicicletas próximas às bases de segurança e evitar momentos de distração. Você tem situações em que os mal-elementos ficam, às vezes, de olho numa oportunidade de poder levar a bicicleta. São questões que não são fáceis de serem controladas em 1.100.000 metros quadrados do parque dentro dos gradis, né? Tá vendo que você deixou a sua bicicleta amarrada? Sim, bem amarrada e no lugar estratégico, porque aqui tem a academia. Tem sempre alguém que tem má intenção, né? Então a gente tem que estar aqui, colinho ali, outro aqui, para prevenir. Já a administração do Parque Vila Lobos nega a ocorrência de furtos. Pode ter acontecido ao redor do parque, não foi dentro do Parque Vila Lobos. Nós temos uma base da Polícia Militar aqui dentro que inibe bastante. Em ambos parques não ocorreram assaltos, quando o ladrão confronta o cidadão para efetuar o roubo. Quase metade das crianças e adolescentes de São Paulo gostaria de deixar a capital para viver em outra cidade. Os números apontam que 49% sairiam da cidade caso tivessem oportunidade. Esse é um dos dados da pesquisa relacionada à qualidade de vida de paulistanos entre 10 e 17 anos de idade, divulgada hoje. O levantamento foi feito pela Rede Nossa São Paulo e pelo Ibope. As respostas sugerem uma forte sensação de insegurança em São Paulo entre os jovens. 61% dos entrevistados, por exemplo, revelaram ter medo de assaltos. 56% revelaram ter medo da violência em geral. E 33% citaram o tráfico de drogas. Outro dado que chamou a atenção dos pesquisadores é que 20% dos entrevistados disseram ter medo da polícia e 14% de sofrerem bullying ou cyberbullying. A média geral na cidade foi de 7,1 para a questão da qualidade de vida, onde 1 representa plenamente insatisfeito e 10 plenamente satisfeito. Eles reconhecem também que existe um bom suporte de equipamentos de lazer e de esporte próximo às suas casas, ao mesmo tempo que eles reconhecem a ausência de equipamentos culturais, principalmente bibliotecas, centros culturais, teatros e cinemas. Empresas que financiam automóveis se mostram cada vez mais intolerantes com os inadimplentes. Antes, os veículos eram apreendidos quando a pessoa devia 3 parcelas de financiamento. Agora, com apenas um dia de atraso, o devedor já pode ser notificado. Em uma semana, pode perder o carro. No centro da cidade, o que não faltam são pessoas em busca de uma nova oportunidade de trabalho. Essa crise está bem difícil. Eu fiquei desempregado agora no mês de abril. Estou procurando, comecei a procurar já. Posso perder tempo não, né? Quem tem filho pequeno tem que correr atrás. E quem perdeu o emprego precisa readequar o orçamento. Primeiramente o básico, né? Água, luz, aluguel. A consequência do desemprego e da crise reflete diretamente nas contas mais altas. E quem está inadimplente sente dificuldade para quitar as dívidas. Quando a pessoa ela entra em atraso, a recuperação acaba sendo mais difícil. A gente tem vivido aí períodos de desemprego, sinalização de crescimento de desemprego, crescimento do grau de endividamento, muita gente com nome restrito em birôs de crédito. Esta empresa de recuperação de crédito registrou nos 6 primeiros meses do ano um aumento de 28% nos processos judiciais de retomada de veículos, de pessoas que não conseguiram pagar as prestações. Como as novas concessões nos últimos 2 anos, os bancos pediam uma entrada maior, acabou a gente agora, o cliente que está passando a necessidade, achando que vai ter uma perda porque já colocou o dinheiro nesse contrato, acaba tentando não devolver, tentando resolver de alguma outra forma, né? Desde novembro do ano passado, já estão em vigor as novas regras para o recolhimento de veículos de pessoas inadimplentes. Antes, os bancos esperavam o vencimento de pelo menos 3 parcelas do financiamento para entrar com o pedido de busca e apreensão. Agora, o devedor pode ser notificado em apenas um dia de atraso e, em uma semana, ter o veículo recolhido. A pessoa não conseguiu pagar aquela prestação,
eu tenho que oferecer uma alternativa. Para bancos que trabalham com carteiras de veículo, a retomada em si, ela não é o melhor dos negócios, porque, na verdade, ela vai ter custos de locomoção, guincho, leilão. Mesmo com o veículo sendo recolhido pelo banco, nem sempre a dívida estará quitada. O carro vai a leilão e, se for vendido a um valor menor do que a dívida, o devedor vai ter que pagar a diferença ao agente financeiro. A orientação é que, em caso de atraso na parcela, o consumidor tente um acordo o mais rápido possível. Buscar as agências de cobrança é importante para tentar achar a solução, né? Os credores estão flexibilizando, estão tentando aí também sair da ação judicial, que é a última instância para tentar realmente rever o crédito, mas a compactação amigável é o melhor cenário. Os presidentes das construtoras Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, presos na Operação Lava Jato, pediram habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça. Presos há pouco mais de um mês e indiciados pela Polícia Federal, os dois já tiveram pedidos semelhantes rejeitados pelo Tribunal Regional Federal. A Polícia Federal analisou e-mails trocados em 2011 por Marcelo Odebrecht com executivos do grupo e concluiu que houve tentativa de apresentar propostas com preços superfaturados nos contratos de navio-sonda para a Petrobras. Entre os nomes citados estão o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, e José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras. Em nota, Mercadante disse que jamais tratou de qualquer assunto de interesse particular da Odebrecht junto à Petrobras. Gabrielli afirmou não temer a quebra do seu sigilo fiscal ou bancário. A Odebrecht disse que o relatório presta um desserviço à sociedade e confunde a opinião pública ao estabelecer suposições a partir de e-mail de Marcelo Odebrecht, quando deveria ater-se a fatos concretos. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a polêmica das pedaladas fiscais do governo Dilma. Continua fechado, nublado o tempo para Dilma Rousseff no Tribunal de Contas da União. Eu hoje conversei com um dos ministros do TCU e o que ele me disse é que se mantém entre os ministros do órgão uma tendência pela rejeição da prestação de contas do governo de 2014. O julgamento deve ocorrer na segunda quinzena de agosto. E mantida esta tendência pela rejeição das contas, o TCU vai fornecer aos inimigos de Dilma no Congresso matéria-prima para que eles tentem abrir contra a presidente um processo de impeachment. Daí a grande preocupação do Palácio do Planalto. O que está em discussão, você sabe, são as já célebres pedaladas fiscais. São manobras contábeis que o governo utilizou para melhorar artificialmente as suas contas na economia. O que o governo alegou na defesa que encaminhou ao Tribunal de Contas da União foi basicamente que não fez nada de errado, que outros governos, entre eles o de Fernando Henrique Cardoso, utilizaram os mesmos procedimentos e que o TCU não poderia punir Dilma se não puniu seus antecessores. Poderia, no máximo, recomendar que daqui para frente se faça diferente. Em outras palavras, é como se o governo dissesse ao TCU: não vamos chorar o leite derramado, o que está feito não pode ser desfeito. Isso significaria, no caso específico, parar de lamentar a situação a que chegamos, parar de buscar culpados e ajudar Dilma Rousseff a encontrar uma saída. O problema é que os auditores do TCU, mais até do que os seus ministros, querem saber quem derramou o leite, por que derramou e em cima de quem o leite foi derramado. Fazem isso para evitar que a coisa se repita. Não parece, mas esse debate é muito útil. A situação da economia brasileira chegou ao ponto que chegou justamente porque não há no Brasil uma tradição de punir o leite derramado. E a julgar pelas pesquisas de opinião, hoje há muitos brasileiros se perguntando se vale a pena confiar uma bandeja com um copo de leite em cima a Dilma Rousseff e a equipe dela. Boa noite. Reportagem publicada hoje no jornal Folha de São Paulo afirma que o ex-presidente Lula autorizou amigos em comum a procurar seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso, para propor uma conversa sobre a crise política. O objetivo seria conter as pressões pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Lula teria cogitado uma conversa por telefone. Fernando Henrique, em férias no exterior, afirmou que Lula tem seus telefones e não precisa de intermediários para falar com ele. O Instituto Lula informou que o ex-presidente não tem interesse em conversar com Fernando Henrique. Em maio, Lula encontrou o senador José Serra na festa de um amigo comum e disse que gostaria de marcar uma conversa reservada.
Pelo menos 30 pessoas serão indiciadas em agosto no inquérito da Operação Zelotes, que apura corrupção no CARF, órgão da Receita Federal. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, as primeiras denúncias envolvem os casos da Mitsubishi e do Banco Santander. A montadora tinha dívida de 266 milhões de reais e, graças à corrupção, reduziu essa dívida para 1 milhão. O Banco Santander tinha dívidas de 3 bilhões e 300 milhões de reais e também, num esquema criminoso, teria pagado muito menos. O juiz federal que cuidava da Operação Zelotes foi afastado, segundo o Estado de São Paulo, por ter rejeitado diversos pedidos de prisão e de busca e apreensão. O valor desviado por empresas no CARF pode chegar a 19 bilhões de reais. O Brasil, conhecido pela produção de alimentos, é também o país do desperdício. Cerca de 30% dos alimentos vão parar no lixo. Embora não exista legislação que proíba, um doador pode ser punido caso o alimento que ele tenha repassado cause algum problema de saúde a quem o recebeu. E por causa disso, bares e restaurantes de São Paulo evitam doar a produção excedente. 1/3 de toda a comida produzida no Brasil é jogada fora. Um montante capaz de alimentar 19 milhões de pessoas por dia. Segundo a Organização das Nações Unidas, isso coloca o Brasil entre os 10 países que mais desperdiçam comida no mundo. Eu acho errado, né? Porque tem muita gente passando fome. Eu tento evitar de jogar comida fora. Melhor você repetir do que você jogar fora. Não existe um levantamento específico de São Paulo, mas é só dar uma olhada nas cozinhas para ver o desperdício. E se todo o alimento pudesse ser doado? Então, isso não acontece porque não existe uma lei específica. Quem tem restaurante que eu conheço, ninguém doa. Se o restaurante fizer a doação de um alimento que muitas vezes vai dar problema de saúde lá na ponta de quem receber, o dono do restaurante poderá ser responsável civil e penalmente. O destino desse milho, que por sinal nem foi consumido, é o aterro. É que a legislação brasileira ainda dificulta muito a doação de alimentos. Mas enquanto isso não muda, tem empresa que está criando alternativas para usar esse alimento que seria jogado fora para criar adubo. Adubo que, por sinal, é usado na plantação de outro alimento. Essa é a ideia por trás da empresa do Fernando. Sabe quanto ela recolhe por dia em apenas 10 restaurantes da capital? A gente coleta aproximadamente 1 tonelada de alimento. Um saco de feijão, de arroz de 5 quilos na sua casa é bastante coisa. Imagine 200 sacos desses sendo jogado fora. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, diz que incentiva os estabelecimentos a doarem comida quando for em larga escala e de alimentos com menor chance de estragar. Diz também que no passado um projeto de lei já tentou resolver o problema, mas não foi para frente. Se tentou anos atrás é você ter um carro refrigerado que vai buscar o alimento juntamente com um técnico ou um médico. E ele dá um recibo para o dono do restaurante afirmando que recebeu o alimento em boas condições. Aí ele pode ser livrado de um processo civil e penal. Então, como a operação é cara, já se tentou, mas acaba, depois de algum tempo, a gente deixa de lado. Jornal britânico Financial Times publica editorial em que diz que a atual situação do Brasil é comparável a um filme de terror sem fim, devido às crises política e econômica. No texto intitulado Recessão e Politicagem, a podridão crescente no Brasil, o jornal afirma ainda que a incompetência, arrogância e corrupção quebraram a magia do país, que poderá enfrentar tempos mais difíceis. O grupo Pearson, dono do Financial Times, anunciou a venda do Financial Times Group ao grupo de mídia japonês Nikkei. A transação deve passar por uma série de aprovações e ser fechada até o fim do ano. Os japoneses pagaram 844 milhões de libras esterlinas, o equivalente a 4 bilhões e 300 milhões de reais. E o desemprego continua em alta e fecha o mês de junho em 6,9%. É o maior índice para um mês de junho em 5 anos. 1.700.000 pessoas estão desocupadas. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Em São Paulo, o desemprego saltou de maio para junho de 5,1% para 7,2%. O rendimento médio dos trabalhadores ficou em R$ 2.149,10. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
Nas condições atuais da economia, só dá para esperar mais desemprego. Aliás, a PNAD Contínua, que é uma pesquisa mais ampla, feita em 3.500 municípios, já havia registrado, no trimestre encerrado em maio, uma taxa de desemprego de 8,1%. Mas a tendência, independentemente da pesquisa, é de mais cortes, dado o enfraquecimento da atividade. Caminhamos para uma recessão que pode passar dos 2% este ano, contaminando também 2016. O anúncio feito pelo governo da redução da meta fiscal, da meta de superávit das contas, foi o reconhecimento que a economia deve ter desempenho muito fraco até 2018. Com superávites magrinhos, o governo vai tentar apenas evitar que a dívida pública cresça demais. Os saldos previstos não devem melhorar a relação dívida-PIB. Ao contrário, essa relação pode até piorar, perspectiva que aumenta a possibilidade de um rebaixamento do Brasil na avaliação de risco, perdendo o selo de bom pagador pela incapacidade de gerar saldos melhores das contas públicas. Se isso ocorrer, a situação só vai piorar. O Brasil perde investimentos, o dólar avança. Para segurar o impacto na inflação, os juros têm de continuar altos, pressionando a dívida, que ainda terá um custo maior para ser financiada. Daí o esforço do governo em passar o recado que, mesmo reduzindo a meta, vai fazer mais cortes e tentar garantir maior receita. Só que aí também depende do Congresso para a aprovação de medidas como a repatriação de recursos, e depender do Congresso com a crise política que temos não é muito animador. Foi esse risco todo que fez o dólar comercial subir 2,17% hoje, com a cotação de venda em quase R$ 3,30. O Financial Times tem razão ao comparar a situação atual do país a um filme de terror sem fim. Temos a pior recessão dos últimos 25 anos, com desemprego crescente, investimentos em queda, inflação e juros nas alturas, crise política, risco de perda do grau de investimento. Pior, sem ações efetivas que mostrem um caminho para o governo retomar as rédeas da economia. Não para repetir as bobagens que produziram essa crise toda, mas para reverter o ciclo negativo e fazer a economia retomar o caminho do crescimento. Eu volto na segunda. Até lá. Apesar da crise econômica e do desemprego crescente, adolescentes conseguem a primeira colocação no mercado de trabalho. Segundo especialistas do setor, neste ano aumentou em quase 80% o número de admissões pelo programa Jovem Aprendiz no estado de São Paulo. Iago, de 19 anos, lida com responsabilidade de gente grande: estudar e trabalhar. Ele foi contratado como jovem aprendiz em janeiro desse ano e atua na área de recursos humanos nessa empresa de logística. A oportunidade tem ajudado o estudante a contribuir para pagar as despesas de casa. Com o salário que eu recebo, eu ajudo minha mãe nas despesas de casa, com algumas compras no mercado. Ela pede para mim pagar alguma conta, assim, quando ela está um pouco apertada, eu pago. Iago faz parte de um mercado de trabalho que caminha na contramão do desemprego e abre vagas de trabalho no programa Jovem Aprendiz para estudante entre 14 e 24 anos. Com o aumento do desemprego, principalmente entre as famílias, pais, irmãos mais velhos que estão ficando sem empregos, os jovens estão buscando uma recolocação justamente para reforçar a renda familiar, que teoricamente está desigual. De acordo com o levantamento de uma instituição que recruta e capacita jovens aprendizes, nesse ano houve um aumento de quase 50% no número de contratações pelo programa. Já em São Paulo, esse número passa de 77%. Para a maioria dos jovens, essa é a porta de entrada para o mercado de trabalho. É o caso de Camila, de 17 anos, que se tornou uma jovem aprendiz no mês passado. Ela trabalha com vendas e, em breve, vai entrar na faculdade de comércio exterior. Estou gostando bastante aqui da empresa, né? Então, estou trabalhando para, se possível, continuar aqui em outras áreas, até, né, não sei, que assimile com a minha faculdade. Uma lei federal do ano 2000 determina que entre 5% e 15% do quadro de funcionários de empresas de médio e grande porte sejam formados por jovens aprendizes. Gente como Camila e Iago, que podem até conseguir a efetivação. Se interessar, se empenhar, aprender, questionar, estar disposto realmente a buscar novos desafios. É isso que faz com que o gestor comece a olhar já, né, com uma oportunidade para esse jovem.
E hoje o sol apareceu durante a tarde aqui em São Paulo, mas a máxima não passou dos 20 graus e a chuva foi bem isolada. Amanhã as temperaturas devem subir um pouquinho mais, mas a tendência é de que volte a esfriar no fim de semana. Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão para esta sexta-feira. O destaque da previsão do tempo de amanhã é a chuva que volta a castigar a região sul do Brasil. É que áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão devem provocar novos temporais, principalmente em Santa Catarina e no Paraná. Tem previsão de bastante chuva no leste catarinense, pegando a capital Florianópolis e o Vale do Itajaí, região que já vem sofrendo com as fortes chuvas desses últimos dias. Nas outras áreas do país, não há muitas mudanças. Faz só 17 graus em Curitiba e 18 em Florianópolis. Chega a fazer calorão de 29 graus no Rio de Janeiro e 35 em Teresina, no Piauí, e em Palmas, no Tocantins. Já aqui no estado de São Paulo, só não deve chover na região norte, onde o sol predomina entre poucas nuvens. Nas outras áreas, a sexta-feira terá algumas aberturas de sol, mas a partir da tarde ocorrem pancadas de chuva que podem ser fortes em alguns momentos. A temperatura sobe em relação a hoje em todo o leste do estado. Faz até 26 graus em São José dos Campos e em Caraguatatuba e 27 graus em Santos. Aqui na região metropolitana, o sol até predomina pela manhã e as nuvens ficam mais carregadas a partir da tarde, por isso a chuva pode vir acompanhada de raios. O dia vai amanhecer com termômetros na casa dos 14 graus e à tarde chega a fazer 23 aqui na capital. No final de semana volta a esfriar e tanto no sábado quanto no domingo a máxima prevista é de apenas 18 graus. E vamos agora às notícias do esporte, com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Olha, não deu para o Internacional e o Brasil não terá representante na decisão da Libertadores da América. O mexicano Tigres é que vai encarar o River Plate na final. Celso Cardoso. Estela, pelo segundo ano seguido, o Brasil não terá representantes na decisão da Libertadores. O Inter não teve forças para superar o Tigres, que venceu de maneira convincente em Monterrey. Veja os gols. O Internacional precisava apenas de um empate para avançar à final da Libertadores. Mas a equipe gaúcha sentiu o jogo e viu o Tigres fazer 1-0 com o francês Guignac aos 19 do primeiro tempo. O time mexicano ampliou a vantagem na infelicidade do lateral Jefferson. Ele quis afastar o perigo e acabou jogando contra. 2-0 Tigres. Depois do intervalo, o Inter voltou ainda mais perdido e tomou o terceiro com o uruguaio Arévalo Rios, depois da bela jogada de Jürgen Damm. No finalzinho da partida, Lisandro Lopes descontou, mas já era tarde. 3-1 Tigres. Essa é a primeira vez que o time mexicano chega a uma final de Libertadores. Bom, o Internacional, além de apresentar um futebol bem abaixo do esperado, viu o sonho, né, do tricampeonato embora, Celso. E o Tigres, nós falávamos aqui, tinha um bom time, com apoio da torcida, jogando em casa. Fez 3-0, poderia ter feito 4, o Rafael Sobis ainda perdeu um pênalti. Acabou conseguindo a vaga por ser um melhor time. E é favorito também contra o River Plate. Só que por ser um time mexicano, vai ter que decidir na Argentina. Não pode uma final de torneio sul-americano acontecer no México. Mas e o River Plate já tem garantido, inclusive, a vaga no Mundial de Clubes da FIFA. Porque mesmo campeão, o Tigres não pode participar do torneio mundial. Decepção, né, para o Internacional. Eu já imaginava. Já imaginava. Verdade, você falou isso. No esporte e aqui também. E aqui também ontem, exatamente. Verdade. Pela Copa do Brasil, o Santos venceu o Sport e avançou para as oitavas de final. Tem gente feliz aqui no estúdio. Tem. Gamberini tá só sorriso. Jogando em casa, o Santos afastou de vez a crise ao vencer um adversário difícil de ser batido. Na Vila Belmiro, a rede começou a balançar logo no primeiro minuto de partida. Zeca fez boa jogada pela direita e achou o Gabriel, que só teve o trabalho de mandar para o gol. 1-0 para o Santos. Aos 35 do primeiro tempo, Ricardo Oliveira cruzou e o próprio Gabriel aumentou a vantagem santista. 2-0 sobre o Sport. O time do Recife chegou a descontar ainda na etapa inicial. Diego Souza, cobrando falta, diminuiu. 2-1. No segundo tempo, Renato fez um ótimo lançamento e Giovani aproveitou a indecisão da zaga adversária para dar números finais ao confronto. Santos classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil 3, Sport do Recife 1. Apesar da desclassificação do torneio, o Sport ficou com uma das vagas na Copa Sul-Americana.
Vitória do Santos, finalmente, né? Você acha que agora dá para embalar aí? Tem um efeito psicológico extremamente importante. O próprio Dorival Júnior, após a derrota para o Palmeiras no final de semana, dizia: o Santos está na zona de rebaixamento, mas acredito que a gente vai sair dessa situação porque temos um bom time. Essa vitória comprova isso, principalmente os jogadores de frente são bons jogadores, então futebol para deixar a zona de rebaixamento o Santos tem, até porque venceu um adversário que figura entre os melhores times do Campeonato Brasileiro. Agora o regulamento que é esdrúxulo, né? Veja só, o Sport foi eliminado da Copa do Brasil e acabou premiado com uma vaga num torneio continental. Coisas do futebol brasileiro. É estranho demais. Além do Santos, Coritiba, Vasco da Gama e Paysandu também avançaram. O Paysandu se classificou mesmo perdendo para o Bahia em Salvador. O Vasco venceu em Natal e em Campinas o Coritiba superou a Ponte Preta nos pênaltis. No Moisés Lucarelli, o goleiro Vaná saiu mal do gol e Keno mandou para o fundo da rede. 1-0 Ponte Preta sobre o Coritiba. Cezinha aumentou a vantagem da Macaca. Como o jogo de ida no Couto Pereira havia terminado em 2-1 para o Coritiba, o resultado dava a classificação ao time paulista. Só que aos 45 do segundo tempo, o Evandro marcou a favor do Coxa e levou a partida para os pênaltis. Melhor para os visitantes, que converteram 3 cobranças contra apenas uma da Ponte e garantiram vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na Arena das Dunas, Riascos, em 2 oportunidades, abriu logo 2-0 para o Vasco diante do América de Natal. Repare que no segundo gol do atacante colombiano, o goleiro Busato deu uma voadora pra lá de violenta no zagueiro Kleber, que chegou a sangrar no gramado. Apesar de tudo isso, a equipe da casa foi valente e chegou ao empate. Cascata de pênalti e Adriano Pardal, aproveitando a falha da zaga, igualaram o marcador. Só que o time carioca ainda teve forças para buscar a vitória. A Slan chutou para frente, o goleiro Busato falhou mais uma vez e Rafael Silva definiu o placar. Final, Vasco classificado 3, América de Natal eliminado 2. Em Pituaçu, o Bahia recebeu o Paysandu precisando reverter a derrota por 3-0 no duelo de ida. Souza de pênalti fez 1-0 para o tricolor. O segundo dos donos da casa saiu dos pés de Chiesa, que driblou o goleiro Emerson antes de marcar. A equipe baiana precisava de mais um golzinho para levar a partida para os pênaltis, mas já era tarde. Final, Bahia eliminado 2, Paysandu classificado 0. Os goleiros deixaram a desejar. O América de Natal está muito bem de goleiro. É verdade. Tá bom. Fingi que acreditei. Obrigada, Celso. Boa noite. Boa noite. É com você, Gamberini. Boa parte dos brasileiros gosta de tomar um café fresquinho ao menos uma vez por dia, seja em casa ou na rua. Antes restrito a padarias, o café expresso caiu no gosto das pessoas com a popularização das maquininhas, que permitem fazer a bebida com qualidade em casa e com cápsulas dos mais variados sabores. Débora arruma a mesa para o lanche da tarde e o primeiro item é a máquina de café expresso. Uma vez por semana, a artesã recebe as amigas para jogar conversa fora e tomar um cafezinho. Recentemente, comprou a própria cafeteira movida a cápsulas, que já virou febre na casa de muitos brasileiros. A família aprovou tanto o hábito que a pequena Beatriz, de 5 anos, já sabe preparar o próprio café. É diferente, mas eu prefiro a da cápsula. Eu já me acostumei, eu gosto de café forte. É sempre na intensidade que eu gosto. O sabor é muito bom e a praticidade também ajuda muito. Por dia, a família consome de 5 a 7 cápsulas. Originalmente, a patente do café encapsulado pertencia a apenas uma empresa no país. Hoje, mais de 60 já disputam o mercado. Eles criaram o sistema na década de 80 e lançaram com todo, vamos dizer, recurso e investimento grande, lançaram na Europa em fim da década de 90. Agora, com a patente já vencida, outras empresas fazem cápsulas parecidas, semelhantes, que servem no mesmo equipamento, na mesma maquininha. O café está diretamente atrelado à história do Brasil. Esta plantação em Leme, no interior paulista, chega a produzir cerca de 15 mil sacas de café por ano. E para acompanhar a modernidade, cada um desses grãos vai virar um tipo diferente de sabor em cápsula.
Ainda na plantação, o que muda a qualidade do grão é a forma como cada um é colhido e separado para a industrialização. Atualmente, o gostinho de café pode ter a variação que o consumidor quiser, com aroma de chocolate, sabor de menta ou até misturado a baunilha ou ao caramelo. Do mais fraco, conhecido popularmente como carioca, até o mais forte e encorpado. E os números do setor apontam que a crise econômica parece não ter afetado em nada este mercado que está em plena expansão. O mercado interno brasileiro cresce em torno de 2 a 2,5% ao ano. O mercado mundial, que consome milhões de sacas de café, 145 milhões de sacas de café, também cresce em torno de 2%. Já o segmento de cápsulas aqui no Brasil tem um crescimento de 50%. Os números mostram que ele representa ainda o consumo de cápsulas menos de 2% dos lares no Brasil, ou seja, apesar de ser a menor parte, o crescimento é muito grande, tornando o negócio possível. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o prefeito de Diadema, Lauro Michels. E depois de ser vereador por 2 legislaturas, Lauro Michels, do Partido Verde, o PV, foi eleito prefeito da cidade de maior densidade demográfica do estado de São Paulo, com mais de 60% dos votos. Obrigada, prefeito. Obrigado, Maria. Por estar conosco. Prefeito, o senhor tem ainda pela frente 1 ano e meio de mandato. Exatamente. E eu estou sabendo que o senhor pretende se candidatar à reeleição no ano que vem. Este é ano pré-eleitoral. Como é que está na sua prestação de contas para a cidade? O senhor cumpriu o prometido em campanha? Nós, Maria Lídia, obrigado pela oportunidade, uma boa noite a todos. Nós estamos cumprindo com o nosso plano de governo. 60% do nosso plano de governo já foi executado praticamente na cidade de Diadema. Algumas metas, como conseguir o Luci Montoro, Poupa Tempo, a adaptação da GCM, merenda escolar, muitas coisas que nós dissemos em campanha, hoje, graças a Deus, nós estamos conseguindo implementar na nossa cidade de Diadema, recuperação dos parques da nossa cidade, área de lazer. Hoje nós temos um time de futebol na primeira divisão do Campeonato Paulista. Então, Diadema hoje, ela está muito bem e o nosso plano de governo também, ele está sendo aí adequado e com certeza, se a crise econômica não tivesse tão forte no nosso país hoje, nós conseguiríamos fazer até mais. Agora, prefeito, eu vi aqui numa sondagem que saúde é a angústia também da população, não só em Diadema, praticamente no país todo há esse reclamo. Agora, em Diadema, efetivamente, as pessoas citam que é a falta de mais postos de saúde, de profissionais para o atendimento, de equipamento. Como é que é? Exatamente, Maria Lídia. Quando nós assumimos a prefeitura, nós pegamos um sistema de saúde totalmente precário. Nós temos 20 unidades básicas de saúde, 2 hospitais, e alguns centros de referência de cuidado com AIDS, essas coisas, doença mental, que tem na nossa cidade, que são os CAPs. Então, quando assumimos a prefeitura, todas as unidades básicas de saúde praticamente choviam dentro. O nosso hospital, que teve até um problema com o INSS, até hoje não foi regularizado pela Previdência Social. Nós temos que pagar o aluguel da Previdência Social da cidade de Diadema para podermos utilizar o hospital municipal onde fica parte do atendimento da prefeitura. E nós estamos fazendo um trabalho, conseguimos a rede de reabilitação do Simão Toro, conseguimos o programa Mulheres de Peito, fazendo 1.200 mamografias na cidade de Diadema. E o orçamento, dinheiro para isso, o senhor tem ou é governo do estado ou governo federal? Hoje Diadema banca 80% do sistema público da nossa cidade. Hoje a prefeitura gasta 40% do orçamento. Vou te dar um número mais preciso para os telespectadores. R$1 milhão por dia são gastos na saúde de Diadema hoje, com o custeio da saúde, pagamento de profissionais da área. E nós estamos trabalhando justamente isso, a qualificação. Estamos informatizando as unidades básicas de saúde. Para você ter noção, Maria Lídia, não havia a informatização do sistema público de saúde da cidade de Diadema. Então a pessoa pegava um remédio numa unidade básica de saúde, pegava na outra unidade, pegava na outra, não havia um controle. Não havia um controle de marcação de consultas. E
de abstenção, as pessoas deixando de ir, né, a fila cresce. Então, praticamente 30% de falta. Regularizou? Né, nós estamos fazendo, informatizamos 8 unidades básicas, estamos reformando 15 unidades básicas de saúde agora na cidade, reformamos o térreo do Hospital Municipal e agora nós vamos fazer o Centro de Reabilitação do Simão Toro dentro do Quarteirão da Saúde. O governo federal, no começo do ano, anunciou corte de verba para o Brasil inteiro. Diadema foi atingida, porque eu vi uma declaração sua que chamou muito a minha atenção. O senhor estava indignado, dizendo que Dilma riscou o Diadema do mapa. O que é isso? Olha, por Diadema ter sido o berço do PT, né, foi a primeira prefeitura do PT no país, onde começou tudo isso que nós estamos vendo. A Petrobras, Diadema tinha a Saned. A Saned, empresa de água, é a mesma coisa da Petrobras, faliu. 1 bilhão, Maria Lídia, e 200 milhões de reais de dívida só da empresa de saneamento da nossa cidade. A empresa de transporte coletivo da nossa cidade, 400 milhões de reais só de passivo trabalhista. Mas por que o senhor disse que Dilma riscou o Diadema do mapa? Cortou recursos do PAC da nossa cidade, cortou recurso da saúde da nossa cidade. O que era o PAC? O PAC, Programa de Aceleramento e Crescimento. Mas o quê? Que obra? Por exemplo, uma obra de saneamento ambiental que haveria num bairro específico da cidade. E parou a obra? Parou? Não, a obra nem tinha começado. Colocavam caminhões em época de campanha e tiravam caminhões quando acabava a campanha. Então, hoje nós conseguimos licenciamento ambiental. É a primeira área do estado de São Paulo grafada em PRIS, a área ambiental. Hoje o Sítio Joaninha e o Novo Iguaçu e também o Caviúna estão recebendo saneamento. Hoje tem água encanada. Você acredita que Diadema, região metropolitana de São Paulo, telespectadores pasmem com isso. Diadema havia um bairro que não tinha água encanada. Então, hoje, 5 mil famílias estão podendo usufruir de água encanada. Agora, e quem bancou isso? O governo do estado ajudou? Sabesp? Como é? Como havia a dívida da Saned com a Sabesp pelo fornecimento de água, o que acontece com outros municípios da região, né, nós estávamos com a faca no pescoço, executados. O município já tinha sido executado para pagamento da dívida. Nós fizemos um acordo, né, judicialmente, consegui transformar dívida em investimento, recebi um investimento da Sabesp, né, que é a antiga Saned, mantive o emprego dos 330 trabalhadores da antiga empresa de Diadema de saneamento e com esse dinheiro que nós recebemos, nós estamos fazendo essas obras de saneamento na cidade. Agora, política, eu quero falar com o senhor. A população reagiu muito fortemente a uma decisão da Câmara dos Vereadores que aprovou por unanimidade, todos votaram a favor de um reajuste de salário dos vereadores de 49%. Prefeito, como é que o senhor viu isso? Porque, inclusive, a sua base parlamentar votou a favor desse reajuste tão generoso. Foi justo? Olha, Maria Lídia, nós temos que ver o que é legal e o que é ilegal. Legalmente, pela Constituição Federal, pode. O senhor vê que eu perguntei se foi justo. Hoje, moralmente falando, eu não faria isso. Eu não posso influir no Poder Legislativo porque são poderes independentes. Eles têm 5% do orçamento da cidade que eles podem gerenciar. Bom, mas o senhor avalia, né, o que aconteceu lá. O senhor aprovou? Olha, eu dei o exemplo pela Prefeitura. Né? Não dei reajuste para o prefeito, não dei reajuste para o vice-prefeito, não dei reajuste para os secretários, não dei reajuste para os cargos em comissão e também estou fazendo cortes com as despesas de custeio de pessoal. Então, nós estamos colocando ordem na casa. Então, eu acho extremamente errado, nesse momento de crise que o país está passando, uma coisa como essa. Apesar de ser só para a próxima legislatura, né, moralmente falando, desemprego aí, Volkswagen demitindo, Fiat demitindo, eu não teria coragem, como vereador, de votar uma matéria desse, mesmo que seja para a próxima legislatura, dessa magnitude hoje. Eu não teria coragem. Agora, prefeito, o senhor candidato à reeleição, eu vi uma referência que o senhor não pretende repetir a mesma dobradinha com o mesmo vice no ano que vem. O senhor não está dizendo quem vai ser, quem não vai ser, acha que é cedo. Não vou ficar perguntando isso. Entretanto, eu faço a indagação. Sei que parceiros seus, gente também do seu núcleo político, gostaria que fosse um nome do PMDB. A minha indagação é bom para a sua candidatura um parceiro do PMDB, que é o principal parceiro do governo do PT, de Dilma Rousseff, com o Brasil estando na situação em que está?
Olha, eu não sei se o PMDB é o primeiro parceiro da Dilma. É o né? mais importante. É o mais importante, mas eu vejo hoje muita turbulência entre PMDB e o PT, até por conflitos de interesses aí a nível nacional. Né? Nossa vice hoje em Diadema, eu tenho a Silvana, uma excelente pessoa. Um grande abraço para a Silvana, me ajuda bastante. Né? Nós estamos compondo. A política é a arte da soma e da composição. Então, nós estamos fazendo composições. Hoje a Silvana continuaria como vice-prefeita nossa, com certeza. Mas há aí composições políticas. Tem o PSDB, né? Através do governador, que eles têm a vontade de ter a vice. O próprio PRB, o próprio PSB. Vários partidos querem ter a vice. Né? Até porque a gente sabe que o nosso governo está dando certo, nós estamos dando resultado e nós vamos ganhar a eleição. Obrigada por sua entrevista, parabéns pelo otimismo, porque num momento que não está fácil na vida do país, um administrador público com esse otimismo é bom. Boa noite, obrigada. Obrigado, Maria. Gamberini. O parlamento grego aprovou o segundo conjunto de reformas exigidas pelos credores internacionais e o governo pode avançar nas negociações do terceiro pacote de resgate. O projeto de lei passou com facilidade, apesar da revolta dentro do partido de esquerda Syriza, do primeiro-ministro Alexis Tsipras. 36 deputados do Syriza, ou quase um quarto dos parlamentares do partido, votaram contra ou se abstiveram. O projeto aprovado trata de regras para lidar com os bancos falidos e para acelerar o sistema judiciário. São mais duas condições exigidas pela zona do euro e pelo FMI para a abertura de negociações sobre o empréstimo de resgate que pode chegar a 86 bilhões de euros em 3 anos. As conversas com os credores vão começar na sexta-feira. A Grécia deve decidir na semana que vem quando vai ser reaberta a Bolsa de Valores de Atenas. E você vai ver a seguir. No Egito, um naufrágio no Rio Nilo mata 21 pessoas. E a NASA anuncia a descoberta de um novo planeta. Ele é parecido com a Terra, que fica no meio do universo. O governo do estado de São Paulo acaba de entregar o trecho leste do Rodoanel, que dá acesso às rodovias Ayrton Senna e Dutra à Baixada Santista, conectando o maior aeroporto ao maior porto do país. Além de reduzir o tempo de viagem e aumentar a segurança para o motorista, esse novo trecho vai tirar mais de 20 mil veículos diários de avenidas, ruas e marginais, melhorando o trânsito e a qualidade de vida de todos. Governo do estado de São Paulo. O trabalho segue em frente. Oportunidade boa é assim, não dura muito tempo. Se você quer trocar de carro, é hora de acelerar para a Chevrolet. Começou a contagem regressiva Chevrolet. 3 dias de Onix e Prisma com a melhor condição do ano. Taxa zero em 36 vezes. Onix, o carro com o melhor valor de revenda, com taxa zero em 36 vezes. Prisma, o sedã compacto preferido dos brasileiros, também com taxa zero em 36 vezes. Corra, é só até domingo. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Garantir o futuro e tudo o que você já conquistou. É isso que o Brasil está fazendo, ajustando gastos para avançar em áreas essenciais, como a produção de alimentos. Este ano, estamos investindo mais de 180 bilhões em crédito para o produtor rural, para aumentar a produção e garantir alimentos de qualidade, com preço justo para todos. Tem mais, mamãe, tem mais. Ministério da Agricultura, Governo Federal. Mãe, quero mais.
A Itália coordenou o resgate de 2.000 imigrantes no mar Mediterrâneo nas últimas 24 horas. A Guarda Costeira italiana realizou 8 operações com apoio de embarcações de várias nacionalidades. Os imigrantes resgatados fugiram de situações de pobreza e de cenários de guerra em países da África subsaariana e no Oriente Médio. Cerca de 150.000 imigrantes chegaram à Europa este ano, principalmente na Itália e na Grécia. Por falta de consenso entre os países, a União Europeia adiou para o final do ano as negociações para tentar distribuir pelo continente os cerca de 40.000 imigrantes que pediram asilo na Grécia e na Itália. Naufrágio no rio Nilo, no Egito, deixa pelo menos 21 mortos. Uma barcaça onde acontecia uma festa de noivado se chocou com um pequeno barco. O acidente aconteceu na região de Gizé, na Grande Cairo. A barcaça tinha sido alugada por 2 famílias para a festa de noivado dos filhos. Não se sabe quantas pessoas estavam a bordo. Testemunhas afirmam que já estava escuro e que o pequeno barco estava superlotado. Pescadores ajudam nas buscas. Eles acreditam que pelo menos 30 corpos ainda estejam na água. A Agência Espacial Americana anunciou a descoberta de um planeta semelhante à Terra. Ele fica a apenas 1.400 anos-luz de distância. O planeta um pouco maior que a Terra foi encontrado pelo telescópio espacial Kepler. Ele orbita uma estrela pouco maior que o Sol em 385 dias e tem muita semelhança com a Terra. Ele está numa área chamada de zona habitável, que é a zona onde a temperatura à superfície do planeta permite que exista água líquida, essencial para o surgimento da vida. O telescópio espacial Kepler foi lançado em 2009 como parte de uma missão da NASA em busca de planetas parecidos com a Terra, fora do sistema solar, e já registrou a existência de pelo menos 1.000 planetas e outros 3.000 candidatos a planeta dentro da zona habitável. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Desemprego no país em junho chega a 6,9%, o maior índice desde 2010. Ministério Público propõe a condenação do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo. Presidentes da Odebrecht e Andrade Gutierrez, presos na Lava Jato, pedem habeas corpus. Família de executivo coreano sofre sequestro relâmpago ao sair do aeroporto de Cumbica. A NASA anuncia a descoberta de um planeta parecido com a Terra no meio do universo. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Hoje, 11h30 da noite, conheça a hamburgueria que homenageia o filme Guerra nas Estrelas no Hoje Tem.